Olá, eu sou José Marcelo Santos e esta é a edição nacional do Jogo do Poder. O meu convidado desta noite é o ex-prefeito de Piracicaba, fundador do PSDB, secretário-geral do partido, o deputado federal Antônio Carlos Mendes Tame, de São Paulo. Ele está no 6º mandato aqui na Câmara, é membro da Comissão de Relações Exteriores, da Comissão Representativa no Mercosul e também é presidente da GOPAC, a Organização Mundial de Combate à Corrupção, que existe já em 54 países, mas só chegou ao Brasil há um ano, depois de muita briga do deputado para instalar esse capítulo aqui no Brasil. Deputado, boa noite, muito obrigado pela entrevista e obrigado pela oportunidade da gente discutir ações de combate à corrupção. Por que a gente demorou tanto a receber um capítulo da GOPAC aqui no Brasil? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, dizer que é uma satisfação poder participar aqui com o seu programa que conquistou a estima, a consideração, a amizade, acima de tudo a confiança de tanta gente em todo o Brasil. O Brasil demorou a instalar aqui o capítulo da GOPAC, essa organização global de parlamentares de combate à corrupção, porque nunca manifestou realmente um desejo de ter uma legislação atualizada, que fosse uma legislação de defesa do erário, de defesa do poder público. Isso ficou claro nos trabalhos que foram muito bem conduzidos por um deputado do PT do Amazonas, Francisco Praciano, que foi presidente da Frente Parlamentar contra a Corrupção. Uma grande dificuldade para reunir esses deputados, até que conseguimos romper o cerco e agora vamos fazer um seminário no ano que vem, neste ano, agora em março. Do dia 19 de março, não é isso? 19 de março. Também este ano é um ano marcante na luta contra a corrupção no Brasil, porque nós iniciamos, a partir do dia 1º, começa a vigorar no Brasil, a ter valor no Brasil, uma lei chamada Lei Anticorrupção, que pela primeira vez pune a empresa, pessoa jurídica, cujos funcionários participarem de um ato ilícito, de um ato de delinquência no relacionamento com o poder público. Ou seja, se for comprovado que algum funcionário corrompeu algum agente público, funcionário do governo, algum político, essa empresa vai ser punida. E vai ser punida de que maneira? O que pode acontecer com ela? Bom, em primeiro lugar, ela será punida se ela não conseguir comprovar a boa-fé. Por isso que as empresas vão adotar um programa de compliance. Compliance é um treinamento que se faz para todos os seus funcionários da empresa, da direção da empresa, mostrando que ela não coaduna com esses atos de corrupção. Já para participar de licitação, elas vão ter de provar que fizeram esse programa de treinamento, que capacitaram os funcionários para não corromper? Não, não há obrigatoriedade de que elas façam esse programa. Mas, se elas não fizerem, elas correm o risco. Se houver alguma denúncia comprovada depois de que algum funcionário seu fez algo ilícito e beneficiou a empresa saiu beneficiada, ela será punida. Como? Com multas ou até com a cassação do seu registro, impedindo-a de continuar operando. Ou seja, uma sentença de morte para aquela empresa que é uma empresa delinquente. Agora, o senhor estava me dizendo que foi preciso convencer uma série de parlamentares para que esse trabalho, essa tentativa de combate à corrupção no Congresso brasileiro, no Parlamento brasileiro, andasse. Por que houve essa dificuldade na sua avaliação? Não há no Brasil uma cultura de combate à corrupção. Nós temos que trabalhar, e a GOPAC se dispõe a trabalhar em diversas frentes, diversos tramos. O primeiro é fortalecer os entes, as instituições que já existem no país de combate à corrupção. Os tribunais de contas, por exemplo? Tribunais de contas, corregedoria, Ministério Público, Polícia Federal. Não tem sentido um país onde o próprio presidente da República ou a presidente da República venha a público dizer que acha um absurdo o Tribunal de Contas recomendar a paralisação de 5, 6, 7 obras. Não. Mas não é a função dele? É a função do órgão. E é uma orientação que normalmente é seguida. É uma solicitação do próprio
do governo, do executivo, para evitar que haja desvios, que haja descaminhos, que haja, enfim, corrupção. Esse é o primeiro ponto. O segundo, manter a legislação atualizada. Uma legislação sempre que ajude a ter transparência, prevenir os crimes e punição exemplar para aquele que delinquir, para que a ideia da impunidade não prevaleça e acabe estimulando ainda mais os atos de corrupção. E essa ideia de impunidade, ela está muito arraigada na cabeça de todo mundo, porque dificilmente a gente vê corruptores e pessoas corrompidas serem exemplarmente punidas, como o senhor disse aí. Não é muito comum no nosso noticiário a gente ver isso. Isso. Na realidade, o nosso direito é um direito que se baseia quase que na confissão. Se o criminoso não confessa o crime, o arsenal de recursos que ele tem é impressionante. O direito nosso se baseia nas ordenações filipinas, que privilegia o direito de defesa, diferente do direito anglo-saxão, que o cidadão não provando que ele é inocente, ele acaba na cadeia. Muito do argumento jurídico que a gente ouve de grandes advogados é não há provas. Isso, não havendo indúbio pro réu. Então, isso aí é algo que acaba beneficiando a delinquência. Como eu estava dizendo, primeiro, fortalecer os órgãos de instituições. Segundo, instituições do Executivo. Isso. Segundo, no âmbito legislativo, aprimorar e manter atualizada a legislação. Terceiro, fortalecer o judiciário. Inclusive, a sistemática para que o judiciário consiga, como fez no caso do mensalão, julgar a tempo para que as penas não prescrevam. E quarto ponto, a consciência geral da população. Que talvez seja o mais importante deles, né? Isso, porque ela induz a uma cobrança do Executivo, dos ocupantes de cargos públicos no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, um comportamento de acordo com aquilo que pensa a população em determinado momento da sua história. Porque a partir do momento que a gente tem uma população consciente e fiscalizadora, qualquer ente público vai trabalhar direito. Vai ficar pianinho, como se diz por aí, não é? É obrigado a trabalhar para corresponder aos anseios da população. O senhor estava falando de um entre esses 4 itens, a necessidade de manter uma legislação atualizada. E aí entra diretamente o papel do legislador brasileiro. A coisa não anda, não é? No Congresso Nacional a gente tem muita coisa parada há muito tempo, não é? Por muito tempo se discutiu reforma do Código Penal, reforma do Código Civil, necessidade de atualização da legislação eleitoral. Por que esses temas não avançam, se eles são tão importantes para o combate a essa corrupção? Na realidade, há um desejo de que avance, mas eles são suspensos, eles são imobilizados pelo poder que tem o Executivo sobre o Legislativo. Hoje nós estamos assistindo a uma avassaladora maioria do Executivo que tem um bloco de apoio ao governo rolo compressor, não é? de 80%. É um rolo compressor agora. Isso rolo também compressor. Não é o legislador abrindo mão do papel dele, de independente de se você é governista ou se você é da oposição, mas você tem um trabalho de parlamentar para ser feito. Ocorre que há um erro lá atrás. A forma como é escolhido esse deputado. Ele não presta contas a ninguém. Imagine o Estado de São Paulo, são 32 milhões de eleitores. Alguém, para ser eleito deputado federal, precisa fazer campanha para 32 milhões de eleitores. Não é campanha. A Argentina são 27 milhões de eleitores. Nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Rússia, todos esses países, o voto é distrital. Que é uma das suas defesas, não é isso? Sim. Vamos explicar como é que funciona esse voto distrital e por que o senhor defende tanto no próximo bloco? Vamos. Vou fazer um rápido intervalo comercial, mas volto daqui a pouquinho para a minha conversa com o deputado Antônio Carlos Mendes Tame. Não saia daí.
Estamos de volta com o Jogo do Poder e meu convidado desta noite é o deputado federal Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo. Deputado, no bloco anterior o senhor estava falando da necessidade de investir em mecanismos de combate à corrupção, que é a bandeira da GOPAC, que o senhor preside aqui no Brasil este capítulo. E aí o senhor começou a falar da necessidade de a gente ter o voto distrital para eleger parlamentares, porque depois de eleito, nem o parlamentar sabe quem votou nele e muitas vezes o eleitor não se lembra em quem votou. O senhor acredita que o Congresso ainda vai aprovar esse voto distrital? Porque ele também dificulta algumas práticas políticas. Eu acho que há uma pressão decorrente de uma realidade hoje insuportável. A situação atual tornou-se obsoleta. Não é mais possível alguém fazer campanha no estado inteiro. Vamos citar alguns exemplos. Né? Cara, ela é falsa. Elimina concorrentes, porque sendo cara não é todo mundo que pode disputar. Ela é desumana, porque não dá tempo de fazer campanha. Ela é falsa, porque ela não é uma campanha, é contar que é candidato. Não se discute temas, não se assumem compromissos. Depois, a cobrança do voto existe, porque aquele candidato que conseguiu um voto longe da sua casa acha que já pagou pelo voto e que não tem que dar satisfação a ninguém. Vamos ver alguns exemplos. Nós tivemos um ex-ministro da Economia, da Fazenda, que foi prefeito na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Nas eleições de 2006, ele concorreu a deputado. Ali na região, ele teve 15 mil votos, 16 mil votos. E fora da região? Fora da região, foi uma campanha poderosa, ele teve mais de 100 mil votos, foi eleito. Nós tivemos um outro deputado, cujo pai foi prefeito inúmeras vezes em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Hoje está preso. Esse candidato disputou as eleições de 2010. Na sua região, teve 9 mil votos. Só foi eleito por dois fenômenos. Primeiro, porque teve muito voto fora, e assim mesmo, graças ao efeito Tiririca, que permitiu que do seu partido mais deputados fossem eleitos. Teve um outro deputado que também está preso, por corrupção do mensalão, do ABC, que teve na sua região 25 mil votos, mas no interior todo teve muito voto, acabou sendo o primeiro suplente do seu partido, acabou sendo eleito e hoje a Câmara discute se ele preso pode continuar com o seu mandato ou não. Agora, ainda cabe esse tipo de discussão na Câmara? Se um parlamentar preso pode continuar sendo parlamentar? Parece inusitado. Nas democracias consolidadas, a última palavra é sempre da alta corte. Sempre. Quando a alta corte, no nosso caso o Supremo, decide, acabou. É a última palavra. É dentre os três poderes aquele que dá o azimute, o rumo. Aí a gente volta lá para aquela discussão do primeiro bloco, né? Como a legislação é cheia de brechas, existe esse tipo de discussão e esse tipo de situação, não é isso? Pior que isso, há propostas dizendo que, em alguns casos, o Legislativo tem que referendar a decisão do Supremo. A última palavra é puxada para determinar se um determinado assunto é constitucional ou não, né? Não. E se o papel do Supremo é exatamente de guardião da interpretar Constituição. a lei, exatamente isso. Portanto, não tem nenhum cabimento. Agora, voltando ao voto distrital, se me permite. Claro. O voto distrital tem algumas vantagens que são inegáveis. Primeiro, diminui o custo da campanha. A única forma de diminuir o custo da campanha é essa. Esse negócio de trocar financiamento público, privado por público, é simplesmente trocar quem paga, mas no fim a população vai continuar pagando uma conta altíssima. Se eu fizer com que a eleição seja distrital, diminuindo a área de abrangência na eleição, eu diminuo o custo de campanha. Só para ficar mais claro para o telespectador, o voto distrital é aquele que se divide um estado em determinadas regiões, em determinados distritos, e cada distrito vai eleger um representante. Um ou mais. Ou mais representantes. Mas os candidatos, eles são daquela região do estado. Daquela região. Não vão receber votos do estado inteiro. Isso. Exceto nos países onde o voto distrital é misto. Uma parte eleita
é eleita pelos distritos e outra parte por uma lista comum, com votação em todo o estado, como é hoje, ou até por lista fechada. Bom, essa é a primeira vantagem. A segunda é que todas as regiões do estado terão seu representante. Hoje, algumas regiões não conseguem competir com outras regiões e acabam ficando sem representante. E o terceiro, esse vínculo, essa melhora na qualidade da representação, a pessoa tendo que prestar contas para os seus eleitores e o eleitor sabendo que ali na sua região há uma casa de um deputado que está ao alcance da sua voz, ao alcance do seu olhar, ao alcance até do seu punho, se for para ele levar umas pancadinhas, né, se fizer alguma coisa errada. Em suma... Não vá dando ideias. Nós estamos só dando exemplo, um caso teórico, assim, conceitual. Mas o fato é que nós teríamos uma melhora imensa. E você fez uma pergunta muito oportuna. Há chance disso ser aprovado? Há, este ano há. Não no sentido de implantação do voto distrital absoluto, um por região, mas a prerrogativa dos estados que quiserem se subdividir em, por exemplo, São Paulo, são 70 deputados federais, se subdividir em 7 regiões, cada uma elegendo 10 deputados, ou em 10 regiões, cada uma elegendo 7 deputados, é algo absolutamente factível. Não são só os estados mais populosos que têm interesse nisso. Um estado como o Amazonas, onde para chegar a algumas cidades precisa ir de barco. E viajar horas e horas, e às vezes de um dia para o outro, passar a noite em barco. Né? Isso, como é que alguém faz campanha num estado como o Amazonas? E como é que a cidade isolada vai ter um representante? Aquela região, aí o cidadão vai cobrir somente aquela região. O que atualmente é praticamente impossível. Impossível. O Brasil é um continente. A França é menor do que Minas Gerais. Então, eleger alguém imaginar, eu sou candidato, o meu distrito eleitoral é o estado inteiro, Minas Gerais com mais de 853 municípios. É possível. Eu sei porque eu sou mineiro. Você é mineiro. Né? Então, Minas está por cima, né? Eu gosto. Quando você fala de Minas está por cima, você está falando do candidato a presidente, Aécio Neves. Eu quero falar sobre essa candidatura daqui a pouquinho, mas antes, só para a gente encerrar essa conversa da Organização Mundial de Combate à Corrupção, ela treina parlamentares para atuar nesse combate à corrupção. Como é que é esse treinamento? Só parlamentares podem participar? A GOPAC é uma organização global, é Global Organization of Parliamentaries Against Corruption. Parlamentares contra a corrupção. Então, ela faz, na verdade, uma divulgação daquilo que deu certo em alguns países. Esse é o objetivo maior. Então, algo, por exemplo, muito bem feito, uma cartilha extremamente didática, bilíngue, e nós queremos que saia também em espanhol, português, feita no Canadá sobre como recuperar grandes ativos roubados. Que um grande problema que se tem hoje é a grande corrupção. A grande corrupção vai o dinheiro para o exterior, porque são volumes imensos de recursos. E depois, para conseguir repatriar isso e fazer com que esse dinheiro volte para os cofres públicos? Tem que seguir uma sistemática. Se não seguir essa sistemática, colide com a legislação dos países onde está hospedado esse dinheiro e não consegue trazer o dinheiro de volta. Há também uma outra tese defendida pela GOPAC de considerar que a alta corrupção é um crime contra a humanidade. E sendo crime contra a humanidade, ela possa ser julgada no Tribunal de Roma, no Tribunal Penal Internacional. E aí facilitaria muito, porque esse tribunal teria condições de avocar o julgamento dessas pessoas e determinar, por exemplo, a repatriação de um dinheiro que hoje se encontra na Suíça ou em certas ilhas que são paraísos fiscais. E isso tiraria os tentáculos dos suspeitos de cima do judiciário brasileiro, que em alguns casos fica oprimido por algumas instituições ou algumas forças políticas superiores. A gente vê isso constantemente, não há como negar. Celo, é uma coisa aritmética, não é nem matemática. O grande roubo, a grande corrupção, ela propicia muito dinheiro para esses ladrões. E esses ladrões estão com recursos para pagar
ótimos advogados para pagar às vezes, assessoria. ótimos juízes. Então, é uma força tremenda. Quer dizer, nós temos que nos qualificar para combater o grande crime organizado, que faz evasão de recursos, faz evasão de divisas, faz uma série de crimes, todos dentro de uma organização. E o prejudicado é sempre a população. Toda vez que há um ato de corrupção, a população precisa entender que é um médico que deixou de ser contratado, é um professor que está sendo mal remunerado. Uma escola que não foi construída, uma ponte, um viaduto que não saiu do papel. Que não foi feito, um policial que é mal remunerado ou que não foi contratado para dar segurança naquela região. Em suma, a sua qualidade de vida está sendo prejudicada porque um grupo de facínoras, que não é grande, mas esse grupo acaba roubando muito dinheiro e prejudicando um país inteiro. Eu vou fazer mais um rápido intervalo comercial, mas volto daqui a pouquinho para minha conversa com o deputado federal Antônio Carlos Mendes Tame, de São Paulo. Não saia daí. O Jogo do Poder está de volta e minha conversa hoje é com o deputado federal Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, secretário-geral do partido e um dos fundadores da legenda. Né? Deputado, o senhor começou a falar no bloco anterior, Minas está por cima, fazendo uma referência ao candidato à presidência do PSDB, o senador mineiro e ex-governador do estado, Aécio Neves. O senador Aécio Neves ele começa a dar mostra de fazer uma coisa que nas outras campanhas, nas recentes campanhas do PSDB, não foi feito, né? Que é resgatar a herança do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O senhor acha que o caminho é esse? É impossível falar do passado do PSDB sem mencionar o governo do FHC. Afinal, foram 8 anos no comando do de um país. Governo que deixou uma herança, um legado positivo, de estabilização da moeda, de responsabilidade fiscal, deu um incentivo extraordinário para a agricultura, para o setor agroindustrial brasileiro. Setor, criou a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, que hoje permite que se dê uma cobertura previdenciária para pessoas com deficiência física, para idosos, em suma. Criou as primeiras bolsas de transferência de renda, que foi a Bolsa Escola, transformada em Bolsa Família pelo atual governo. Incorporou Vale Gás, outros benefícios. Se formos fazer uma retrospectiva histórica da macroeconomia brasileira, nós vamos ver que o atual governo não criou nada. E foi muito elogiado por não ter feito nada, pelo mal que não fez. Quando o governo Lula assumiu, em 2003, o Brasil imaginava que eles fossem introduzir um fator de desagregação da economia, e não introduziram. Eles respeitaram as conquistas do governo. Isso não é sinal de inteligência? Sim, foi um sinal de bom senso e foi muito elogiado por isso. Elogiado pelo mal que não fez. Só que se acostumou a não fazer nada. E achou que dirigir o país era não fazer nada. Quando adveio a crise de 2008, tomou algumas medidas pontuais que resolveram durante algum tempo. Essa, por exemplo, de privilegiar o consumo. Mas hoje nós estamos vendo que a economia está totalmente desequilibrada, um pato manco, não consegue andar. E por quê? Porque os alicerces, os fundamentos da economia estão abalados. E isso precisa ser reposto, reestruturado, para que o Brasil possa crescer, melhorar o seu desempenho e continuar incorporando pessoas ao processo produtivo e para que nos tornemos um país menos desigual. Quando você fala de incorporar pessoas ao processo produtivo, você está falando de geração de empregos para quem está chegando ao mercado de trabalho, não é? Aliás, de 16, 17 anos. Falou bem a questão do emprego.